Meu nome é Ari Aminon Ben Abraham, sou pós-graduado em História e um dia passando aqui pela porta do Pavunense, alguma coisa me fez eu entrar. Mas eu explico por que senti essa vontade. Porque eu sempre quis contar a história do outro time de futebol, mas nunca consegui. Tentei fazer mensagens, e-mails e vídeos, mandei, mas nunca consegui. Aí uma vez vindo aqui no Pavunense, encontrei o presidente e ele falou, eu queria publicar a história colocar a história da Pavuna aqui no Pavunense. Simplesmente o presidente falou assim: você está autorizado, mas eu quero que você faça o seguinte, conte a história do Pavunense. Eu na mesma hora senti uma emoção tão grande, fiquei tão empolgado, que até hoje não paro mais disso. Eu acho que vocês ouviram um pouco o presidente falando da sua história do Pavunense. Eu vou contar uma história também sobre a fundação do Pavunense. O Pavunense foi fundado em 19 de agosto de 1923 e chamava 11 Horizontino. E já logo depois de 23, o Pavunense ganhava de todo mundo aqui na região. Eu tenho todos os jogos do Pavunense. Quem quiser um dia pode vir aqui que eu vou mostrar. Mas por que o Pavunense ganhava de todo mundo até em 31? Ganhava de todos os times. Tive o Manufatura, o Vasquinho, o Guarani, todos eles eram desse lado de cá, da Pavuna. E por que sumiram? Porque não tem essa pujança toda que tem o nosso glorioso Pavunense. É simples de explicar. Quem fundou o Pavunense? Quem fundou o 11 Horizontino? Quem fundou a Sociedade Clube Pavunense? Vou contar uma história que poucos conhecem. Tem tudo documentado, pode ficar tranquilo. Não é fake, já está em moda isso. Mas o que aconteceu? Quem fundou foram os ex-jogadores do Fluminense. Eles jogavam lá no Fluminense. Mas acontece o seguinte, o Fluminense é fundado em 1902. Mas por que eles pararam de jogar no Fluminense? O futebol sempre foi um time de elite. Trabalhador, negros não participavam. Falar sobre negros, foi o Vasco em 1923 que ganhou o Campeonato Carioca, só tinha jogadores negros e ficou conhecido como os Camisas Negras. Criou uma revolta enorme no futebol carioca. Mas voltamos um pouco. Os jogadores do Fluminense, o Fluminense era um time de elite, começou a ganhar campeonatos fora e aí eles se retiraram. Certamente era muito caro morar em 1923, morar nas Laranjeiras, já que todo mundo ia para as Laranjeiras para ver futebol, então era uma elite. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a Estrada de Ferro Rio do Ouro, que é hoje a linha 2 do metrô, e saltaram na Pavuna. Pronto. Aí para onde eles foram? Eles foram para a igreja, que é do outro lado da Pavuna. E essa história de eu falar do outro lado, do lado de cá, porque a Pavuna era dividida pela linha do trem. Aí quando você está aqui no Pavunense, você escuta ainda os antigos falar assim: ah, é o pessoal do outro lado da Pavuna. E o pessoal lá da igreja Santo Antônio também fala: ah, é o pessoal do outro lado. Isso tem uma rixa aqui dentro, que quem conhece a Pavuna conhece, mais o Pavunense. Então esses jogadores foram fundar um time de futebol. Aí botaram 11 Horizontino. Mas logo depois, eles como eram jogadores do Fluminense, eles pegaram essa palavra ense. Nessa palavra ense, eles juntaram com Pavuna. E aí virou Pavunense. Vocês podem achar, não, mas isso é muito simples, muito bobo.
Mas essa é que é a verdade, está publicado no jornal, você pode ler isso. E na mesma hora perguntaram, aí fizeram a logo, a marca do Pavunense. Então, essa é mais engraçada ainda, mas é verdade, eu tenho prova de tudo isso, não é fake. Pediram a dona Alzira Ribeiro para bordar a camisa do bordar o símbolo, a logo do Pavunense. Então, fizeram no papel, a logo no papel, e ela pegou o papel e bordou o losango e as palavras PFC. Mas o que é mais interessante, você lendo a reportagem, é que era para colocar as estrelas, colocar a estrela no uniforme. Mas, como Dona Alzira disse, que não colocou a estrela porque ninguém sabia desenhar uma estrela. Então ficou sem estrela. Então o pavunense, Dona Alzira Ribeiro, que fez bordou o nome, a logo do Pavunense. Aí vocês, o presidente, eu vou falar uma coisa rápida do presidente. Eu acho que eu posso ser puxa-saco do presidente e vou dizer logo, eu sou puxa-saco do presidente. Quando chegou aqui o Charles Miller, em 1863, fundando o futebol, da onde começou em São Paulo, aqui no Rio também, qual categoria profissional que começou a despertar o futebol? Era a rede ferroviária. A rede ferroviária em São Paulo é que deu o maior número de jogadores, criou os maiores números de jogadores. Agora, e aqui no Rio de Janeiro, na Pavuna, também não poderia ser o contrário. Vocês sabem quem o presidente Fernando Rodrigues, sabe quem é o avô dele? O avô dele era ferroviário da rede e gostava de futebol. Toda semelhança não é pura coincidência, não, é verdade. Era a rede ferroviária que os seus trabalhadores foram fazer o futebol. Você pensa, o que era em 1923 a Pavuna? A Pavuna não tinha nada. Então começou o futebol na rede ferroviária, lá em São Paulo, na rede ferroviária do Rio, começou também, era o avô do presidente Fernando Fernandes. Mais na frente, a gente vai ver em 31, eu tenho essas notícias todas, o Pavunense começou a ser jogado com o seu novo uniforme. O seu novo uniforme é amarelo. O amarelo era com o símbolo do losango no lado esquerdo, bem em cima do coração. Esse era o uniforme do Pavunense, com as golas verdes, as ombreiras aqui também verdes. Assim começou o Pavunense como amarelo. O que é interessante, que você pode ler dos anos 40 até 50, o Pavunense, você lê no jornal, era chamado de Canarinhos da Pavuna e um time simpático. Você pode ler na imprensa, várias vezes coloca o Pavunense time simpático. Duas coisas. Por que o Pavunense tinha esse carinho da mídia de ser chamado os Canarinhos da Pavuna? Porque quando o Pavunense ia jogar, se chamava de um time simpático. Olha, para vocês terem a certeza absoluta, era time simpático e era os passarinhos da Pavuna, porque não tinha nada na Pavuna. Você pensa que hoje tem metrô, tem música, banda, grêmio recreativo. Hoje é fácil, mas em 23, 30, não tinha. Era tudo pavunense. Hoje, há pouco tempo, teve uma reunião aqui sobre a segurança, um grupo de segurança sobre o bairro da Pavuna, né? E aí eu falei assim com alguns empresários. Vocês sabem quando é que a Pavuna foi grande? Quando o pavunense foi grande. Porque eu falo isso sempre. O pavunense é o amor secreto dos moradores da Pavuna. Você pode andar em qualquer lugar da Pavuna, se você encontrar um morador antigo,
Você fala assim, você conhece o pavunense? Ela vai falar assim para você, conheço, meus filhos nadavam na piscina do pavunense. Essa senhora, os filhos dela têm mais de 60 anos. Outro aqui já veio, um amigo meu, morador da Pavuna. Ele, quando era mais novo, tinha uns 10, 11 anos, ele era meio gordinho. Ainda continua gordinho ele ainda, mas é meu amigo. O pai dele botava ele para jogar, para nadar, jogar bola, para ver se ele emagrecer. Isso está na memória do povo da Pavuna. Todo mundo conhece o pavunense, por isso que eu falo que o pavunense é o amor secreto dos moradores da Pavuna. Se você quer saber mais sobre a história da Pavuna, a história do pavunense, venha no Pavunense, me procura, meu nome é Ari, eu tenho uma sala no Pavunense. Nem o presidente tem sala, ele diz que vai me desalojar para ficar com a minha sala. Mas eu conto com todos vocês para vir no Pavunense, primeiro para defender minha sala, para não deixar o presidente tomar minha sala, né? E vamos contar a história, porque todos os professores de história, estudantes de história, de geografia, sociologia, todos são convidados, porque na Pavuna, o único centro cultural que existe em toda a grande Pavuna é no Pavunense Futebol Clube. Conto com vocês, venham, vamos contar a história. E toda vez que eu conto a história do Pavunense, se tiver o presidente Fernando Fernandes, eu conto as histórias e ele começa a chorar de alegria, porque parece que eu não sou morador antigo da Pavuna e conto a história da família dele. Então todos estão convidados e ver o presidente Fernando Fernandes chorar de emoção. Valeu, pessoal, tamo juntos!